Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 7. Calcule o volume do sólido formado ao girar a região limitada pela curva x² mais y elevado a 4 igual a 1, ao redor de, letra A, o eixo x, letra B, o eixo y. Primeiro, vamos esboçar o gráfico da função. Vamos isolar o y na expressão. x² mais y elevado a 4 é igual a 1. Passando o x² para o outro lado, y elevado a 4 é igual a 1 menos x². Extraindo a raiz de índice 4 dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz de índice 4 de 1 menos x². Então, temos, portanto, duas funções de x. f de x igual a raiz de índice 4 de 1 menos x² e g de x menos a raiz de índice 4 de 1 menos x². Como g de x é igual a menos f de x, os gráficos dessas funções são simétricos em relação ao eixo x. Então, esboçando o gráfico de f de x, facilmente vamos esboçar o gráfico de g de x. Então, vamos nos concentrar no gráfico de f de x. Como não existe raiz real de índice par de números negativos, a expressão dentro do radical deve ser maior ou igual a zero, ou seja, 1 menos x² tem que ser maior ou igual a zero. Para resolver essa equação, a gente estuda os sinais da função. Ela será nula quando 1 menos x² for zero, passando menos x² para o outro lado, 1 é igual a x², extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1, ou seja, mais ou menos 1. Então, essa expressão se anula quando x é mais ou menos 1. Como a expressão é um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor que menos 1 e x maior do que 1, e positiva quando x está entre esses dois valores. Como queremos que a expressão dentro do radical seja maior ou igual a zero, a função f de x está definida no intervalo menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Então, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Quando a expressão dentro do radical se anula, f de x também se anula. Então, o gráfico dessa função toca o eixo horizontal em x igual a menos 1 e x igual a 1. O f de 0 vai ser raiz de índice 4 de 1 menos 0², que é igual a raiz de índice 4 de 1, que é igual a 1. Então, o gráfico toca o eixo vertical em y igual a 1. Vamos agora calcular a derivada da função, escrevendo-a na forma exponencial. Então, o f de x, escrito na forma exponencial, é 1 menos x² elevado a 1/4. A raiz de índice 4, o expoente fracionário, com o denominador igual a 4. O f' de x vai ser, derivando a expressão, 1/4 vira um fator, vezes 1 menos x², e eu vou subtrair 1 do expoente. 1/4 menos 1, 1 inteiro é igual a 4/4. Então, é como se fosse 1/4 menos 4/4, que dá menos 3/4. Mas como dentro dos parênteses temos uma função de x pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. Derivando a expressão dentro dos parênteses, a derivada de 1 é 0, e a derivada de menos x² dá menos 2x. Eu posso cancelar o 2 com o 4, ficando 2 embaixo. E em cima, então, fica menos x. E esse expoente negativo, eu vou passar a expressão para baixo e escrever na forma de radical. Fica menos x sobre 2, raiz quarta de 1 menos x² elevado ao cubo. Observe que aparece dentro do radical a mesma expressão que tratamos antes, com um agravante. Como está no denominador, além de ser positiva, porque tem uma raiz de índice par, deve ser diferente de zero, já que está dividindo, está no denominador. E o domínio da derivada é o conjunto D, x pertence aos reais,
tal que menos 1 menor que x menor que 1. Nesse intervalo, né, do domínio, a expressão dentro do radical é sempre positiva e nunca se anula. Então, o denominador é sempre positivo e o numerador é que define os sinais da derivada. A derivada será nula quando o numerador se anular, ou seja, quando menos x for zero, quando x for igual a zero. Como a expressão do numerador é um polinômio do primeiro grau e o termo de x é negativo, trata-se de uma reta decrescente. Então, a derivada é positiva no intervalo menos 1 menor que x menor que zero e negativa no intervalo 0 menor que x menor que 1. Vamos calcular o valor da derivada segunda a partir da forma exponencial da derivada primeira. Vamos escrever o f' de x como menos meio vezes x, 1 menos x ao quadrado elevado a menos 3/4. Temos aí um produto de funções. Derivando essa expressão, né, a derivada de um produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, f duas linhas de x vai ser, o menos meio vira um fator, aí eu vou fazer a derivada de x é 1, vezes a segunda função, 1 menos x ao quadrado elevado a menos 3/4, mais a primeira função x, vezes a derivada da segunda. Então, menos 3/4 vira um fator, eu vou subtrair 1 do expoente, menos 3/4 menos 1 dá menos 7/4. Então, fica 1 menos x ao quadrado elevado a menos 7/4, mas pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada da função dentro dos parênteses, que é menos 2x. Então, fica menos meio vezes, aí o primeiro escrevendo na forma tradicional, fica 1 sobre raiz de índice 4 de 1 menos x ao quadrado elevado a 3. No segundo termo aí, eu posso cancelar o 2 com 4. E eu vou ter o x vezes menos 3 vezes menos x. Então vai ficar mais 3x ao quadrado em cima. E embaixo 2, raiz de índice 4 de 1 menos x ao quadrado elevado a 7. Como a expressão 1 menos x ao quadrado aparece aqui da mesma forma que na derivada primeira, o domínio da derivada segunda é o mesmo. O domínio é x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x menor que 1. A expressão dentro dos colchetes é sempre positiva. Como 1 menos x ao quadrado é sempre positiva para x no domínio, os denominadores serão positivos. O numerador da primeira parcela é uma constante positiva. E o numerador da segunda parcela, mesmo que x for negativo, como está elevado ao quadrado, será positivo. Então, esta soma também nunca se anula. A soma de dois números positivos nunca se anula. Como toda essa expressão que é positiva é multiplicada por menos meio, a derivada segunda será sempre negativa para todo x no domínio. Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função parte do ponto menos 1, 0 e cresce, já que a derivada é positiva, no intervalo, e chega ao ponto crítico, x igual a 0 e y igual a 1. Depois decresce, já que a derivada é negativa, até atingir o ponto x igual a 1, y igual a 0. Perceba que a função é côncava para baixo, porque a derivada segunda é sempre negativa. O gráfico da função g de x é simétrico ao gráfico da função f de x. Os gráficos das duas funções representam o gráfico da curva x ao quadrado mais y elevado à quarta é igual a 1. Agora vamos girar a função em torno dos eixos. Letra A, o eixo x. Girando a região delimitada por essa curva em torno do eixo x, teremos o sólido mostrado. Se o fatiarmos verticalmente, teremos discos infinitesimais de espessura dx, e cujo raio da face é igual ao valor da coordenada y da função. O volume desse elemento vai ser dv igual a π vezes y ao quadrado dx, né? O raio ao quadrado vezes dx. Expressando y ao quadrado em termos de x, fica x ao quadrado mais y elevado à quarta é igual a 1. Então, o y elevado à quarta é 1 menos x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados,
y ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Neste caso, o y ao quadrado será sempre positivo. O número real elevado ao quadrado sempre será positivo. Então, o volume do elemento será dv igual a π vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Integrando este elemento entre x igual a menos 1 e x igual a 1, teremos o volume do sólido. Então, o volume vai ser integral de menos 1 até 1 de π vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Que dá π integral de menos 1 até 1 de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Esta integral já foi resolvida em exercício anterior, mas vamos resolvê-la de forma resumida aqui. Se fizermos x igual a seno de θ e derivarmos a expressão em relação a x, considerando que θ é função de x, fica a derivada de x é 1 e a derivada de seno de θ é cosseno de θ, como θ é função de x, dθ dx. Passando dx para a esquerda, teremos que dx é igual a cosseno de θ dθ. Os limites da nova integral são: quando x é igual a menos 1, seno de θ é igual a menos 1. O ângulo cujo o seno é menos 1 é menos π sobre 2. Então, θ é menos π sobre 2. Quando x é igual a 1, seno de θ vai ser 1. E o ângulo que tem esse seno é o π sobre 2. Então, fazendo as substituições na integral, ela se torna π vezes integral agora de menos π sobre 2 a π sobre 2, de raiz quadrada de 1 menos, aí o x ao quadrado é seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ dθ. Que dá π vezes integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então, fica raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, cosseno de θ dθ. Que dá π integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. A raiz quadrada de cosseno ao quadrado é cosseno. Vezes cosseno, fica cosseno ao quadrado de θ dθ. Podemos substituir cosseno ao quadrado de θ como 1 sobre 2, cosseno de 2θ mais 1, e ela se torna π sobre 2, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, de cosseno de 2θ mais 1 dθ. Que a gente pode dividir em duas integrais. Então, fica π sobre 2 vezes a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de 2θ dθ, mais a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de dθ. Vamos chamar essas duas integrais de I1 e I2. I1 é igual a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de 2θ dθ. Podemos resolver por substituição simples, né? Se U for igual a 2θ, derivando du dθ vai ser 2. Então, du sobre 2 é o dθ. E podemos reescrever a integral como 1 sobre 2 cosseno de U du. Estou fazendo de uma forma mais rápida porque já fiz isso antes. Então, fica meio vezes a integral de cosseno é o seno de U. Voltando para a variável original, fica meio seno de 2θ, que eu vou integrar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, fica meio vezes, quando o θ for π sobre 2, seno de 2 vezes π sobre 2, menos quando o θ for menos π sobre 2, seno de 2 vezes menos π sobre 2. E dá meio vezes 2 vezes π sobre 2 dá π. Então, fica seno de π menos 2 vezes menos π sobre 2 dá menos π, menos seno de menos π. Que dá meio vezes o seno de π é 0, menos, e o seno de menos π também é 0. Meio vezes 0 dá 0, então essa primeira integral dá 0. O I2 é a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de dθ. A integral de dθ é θ, que eu vou integrar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Quando o θ for π sobre 2, dá π sobre 2, menos quando o θ for menos π sobre 2, menos π sobre 2. Que dá π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a π. Então, o volume do sólido, V, vai ser π sobre 2 vezes I1 mais I2. Então, fica π sobre 2 vezes 0 mais π. 0 mais π é π, vezes π, dá π ao quadrado sobre 2. Este é o volume do sólido girado em torno, quando a região é girada em torno do eixo X. Letra B, o eixo Y. Girando a região delimitada pela função em torno do eixo Y, teremos um sólido muito parecido com o anterior. Se o fatiarmos horizontalmente, teremos discos infinitesimais
de espessura dy, cujo raio da face é igual ao valor da coordenada x da função. O volume desse elemento é dv igual a π vezes x ao quadrado, né, que é o raio, vezes dy. Expressando x ao quadrado em termos de y, teremos que, como x ao quadrado mais y elevado à quarta é igual a 1, o x ao quadrado é 1 menos y elevado à quarta. Então, o volume do elemento será dv igual a π vezes 1 menos y elevado à quarta dy. Integrando este elemento entre y igual a menos 1 e y igual a 1, teremos o volume do sólido. Então, V vai ser a integral de menos 1 até 1 de π vezes 1 menos y elevado à quarta dy, que dá π vezes a integral de 1 é y menos a integral de y elevado à quarta, y elevado a 5 sobre 5. Eu vou integrar de menos 1 até 1. Então, fica π vezes, quando y for igual a 1, 1 menos 1 quinto, menos, quando y for menos 1, fica menos 1 menos 1 elevado a 5 sobre 5. Que dá π vezes 1 menos 1 quinto, menos 1. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Como tem o menos lá de fora, fica mais 1 quinto. Então, fica π vezes 1 menos 1 quinto. Aí o sinal negativo troca o sinal de tudo dentro. Fica mais 1 menos 1 quinto. Que dá π vezes 1 mais 1 dá 2, menos 1 quinto menos 1 quinto, 2 quintos. Tirando o mínimo múltiplo comum dá 5. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 2 dá 10, menos 5 dividido por 5 dá 1 vezes 2 dá 2. 10 menos 2 dá 8, então o resultado é 8 quintos de π. Perceba que os sólidos são semelhantes, mas não iguais, uma vez que têm volumes diferentes. Agora tente fazer o seguinte exercício. Número 8. A base de um sólido é um triângulo equilátero de lado A, com um vértice na origem e uma altura ao longo do eixo x. Cada plano perpendicular ao eixo x intersecciona o sólido numa seção transversal quadrada, com um lado na base do sólido. Calcule o volume desse sólido.